E aí galera, tudo bem? Quero agradecer a sua audiência. E no vídeo passado eu pedi que vocês mandassem perguntas e eu separei aqui 5 perguntas para responder para vocês. Espero que vocês gostem desse novo formato de vídeo, eu acho um pouco mais fácil para mim responder. E vamos lá. Bom, a primeira pergunta aqui que eu vou responder é do Everson. Um grande abraço, Everson. E ele escreveu assim: arrumou? Aqui ele está falando com relação ao drone. Eu sofri um acidente com um drone, ele enroscou numa árvore, caiu de mais ou menos uns 5 metros de altura e quebrou bem, né? Deu aquela danificada aí no equipamento e ficou aquela dúvida, será que vale a pena mesmo consertar? Eu levei num lugar em São Paulo, indicação de um amigo meu, chama Bom de Drones. Bom, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Eu levei para ele, ele fez um orçamento e ele consertou praticamente em um dia. Graças a Deus não teve danos maiores, o gimbal não danificou, teve que trocar a carcaça, teve que regular o gimbal, teve que trocar um flash lá que rompeu. Eu quero agradecer aqui quem se preocupou, quem mandou sua mensagem de apoio aí. O drone já tá novinho em folha e logo mais vídeos novos aqui pro canal. Muito obrigado. Bom, a segunda pergunta é do Vandrei. Um grande abraço aí, Vandrei. Ele escreveu assim: muito maneiro o vídeo, obrigado. Vocês escolheram o Final Cut como software de edição por qual motivo? Eu tive o meu primeiro acesso com o Final Cut, isso já tem uns 10 anos. Acho que na época era o Final Cut 6. E naquela época, hoje não tão diferente, mas naquela época comprar Mac era uma coisa muito mais complicada. E eu lembro que eu juntei uma boa grana, eu trabalhava com o Adobe Premiere e consegui comprar um Mac Mini. E o Mac Mini era exatamente metade da configuração do computador que eu tinha, que eu trabalhava na época. E aí, depois que eu consegui aprender a mexer um pouco melhor no Final Cut, eu peguei um casamento e eu editei ele tanto no Premiere como no Final Cut. E só para vocês entenderem o resultado, o dobro da configuração, por exemplo, tem 4 de RAM no computador, tinha 2 de RAM no Mac Mini, a placa de vídeo metade, tudo era metade. E na hora de exportar o projeto, no Final Cut demorou 16 minutos e no Adobe Premiere, na máquina que eu tinha naquela época, o render demorou praticamente 3 horas e meia. Depois desse dia, eu vendi todos os meus computadores, tudo que eu tinha e caí de cara mesmo na Apple. De lá pra cá eu vim acompanhando todas as atualizações. O Final Cut X, a versão 10 aqui, eu peguei ela do começo, eu comprei esse software quando eles lançaram e nossa, tava muito ruim. Era um software muito instável, ele ficou totalmente instável, eles mudaram muita coisa. E acabou que eu acreditei nesse projeto e continuei com eles. Falei, muita gente voltou pro Premiere, muita gente que trabalhava com Final Cut foi pra Avid, muitas reclamações e tal. E eu decidi acreditar, decidi ficar lá com aquela esperança que o software ainda ia ficar bom. E hoje, trabalhando com ele, eu acho ele muito prático. Esse novo sistema de timeline, que ele não é vinculado na linha do tempo e sim por histórias, eu acho muito mais fácil de se organizar e eu gosto bastante de trabalhar com ele. Nunca mais me interessei em tentar trabalhar com outro software. Ele me atende super bem, acho muito prático, dinâmico e me atende. Então, não existe software melhor ou pior. Acho que o grande lance é você dominar o software. Se você trabalha com Premiere, se você trabalha com o Sony Vegas, que agora não é mais Sony Vegas, é só Vegas. O importante é você conhecer mesmo a fundo o seu software, saber suas limitações, saber operar ele e tirar o melhor dele. Eu acho que é aí que está o grande lance. Então, eu acho que é um software que vale mesmo a pena conhecer. Se você ainda não decidiu qual é o seu, vale a pena ir conhecer e tirar suas dúvidas. Valeu! Bom, e a terceira e quarta pergunta, eu vou misturar elas porque é basicamente o mesmo assunto e eu vou dar uma resposta só para os dois. E se falta alguma coisa, escreva aí nos comentários que eu quero responder para vocês. E a pergunta é, do Pedro: você começou na fotografia ou direto como filmmaker? O que você considera essencial para a evolução de um filmmaker? Essa é a pergunta do Pedro, um grande abraço aí. E também é do Victor, Go, show, valeu aí, tamo junto. Fernando, que tal um vídeo falando sobre se profissionalizar no ramo, videomaker, editor, além de workshops, faculdade de cinema e vídeos do YouTube e Vimeo. Então vamos lá. Uma vez eu li uma frase e ela nunca mais saiu da minha cabeça e eu considero essa frase fantástica. E a frase é: mantenha-se curioso. Falando sobre profissionalização, eu acho esse termo estranho.
Não existe alguém mais profissional ou menos profissional. Então, a partir do momento que você trabalha com fotos, trabalha com vídeo, trabalha com qualquer outro segmento, e você está fazendo isso em troca de alguma coisa, isso já é uma profissão, isso já é um trabalho. Eu não acho alguém mais profissional ou menos profissional. Eu acho que a diferença está em conhecimento. E aí eu volto na frase que eu falei de mantenha-se curioso. Eu não acho que tempo define isso. Eu não acho que anos de profissão não define isso. Isso vai te dar uma bagagem, com certeza. Mas eu conheço muita gente que está há muitos anos e basicamente se estacionou, não evoluiu, né? E tem algumas pessoas aí tão recentes aí na profissão, com 1, 2 anos aí, estão fazendo um trabalho fantástico. Eu penso que a gente está todo mundo no mesmo caminho, indo para uma viagem, sei lá, numa pista. Tem gente que tá bem mais perto, tem gente que está começando agora, mas tem as pessoas que se interessam e perguntam, e fazem amizade e correm atrás, e tem aquelas pessoas que fecham os vidros, ligam o sonzinho lá, sempre a mesma música, e continua indo. Pô, se satisfaz a pessoa, se ela está realizada como profissão, como pessoa assim, pô, acho que não vejo nada de errado. Não tem que todo mundo fazer a mesma coisa, não tem que todo mundo correr atrás do mesmo objetivo. Eu acho que não, acho que o grande lance está na diversidade e os seus clientes vão te procurar pela sua linguagem, pelo que você tem feito mesmo de diferente, né, do tradicional que todo mundo está fazendo. Aí é que está o grande lance. Essa semana participamos de um congresso, de um workshop, e foi muito legal. Em determinado momento, subiu um palestrante lá. Imagine um senhorzinho do estilo professor de física, sabe? Aquele carinha tudo certinho, todo quadradinho assim e tal. Ele subiu lá para dar palestra e foi logo depois do almoço. Então, imagina, aquele cara que fala calmo, aquele cara bem tranquilinho. Depois do almoço, aquele sono. Eu vi que nesse momento assim, aquela luz apagada, todo mundo meio que tava cochilando. Como a feira foi dentro de um shopping, uma galera saiu, foi dar uma volta para ver se acordava, porque foi um pouco maçante, né? Imagine, das 9, 10 horas da manhã até as 8 horas da noite, o dia inteiro você pegando informação ali, chega uma hora que o corpo não aguenta tanto. E ele subiu lá, daquele jeito bem tranquilinho, e ele começou a falar, e muita gente não deu muita moral assim para ele. Eu até entendo. E ele estava falando sobre composição, e é um tema tipo, que as pessoas às vezes não têm tanto interesse assim. E ele começou a falar, mostrava uma foto, essa foto eu tirei, essa foto tem a seguinte composição, tem regra dos terços. E nossa, foi bem tranquilo assim. E eu parei e falei, eu vou prestar atenção nesse cara. E pra mim assim foi uma das melhores palestras que eu assisti lá, assim, eu aprendi muita coisa que eu não tinha noção de como compor uma imagem, o que significa cada parte da composição e tal, coisa que eu não tinha ideia. E aquele cara, pelo que eu entendi, ele é um arquiteto que simplesmente ele começou a estudar fotografia, se apaixonou por isso é um hobby, ele viaja o mundo inteiro fazendo umas fotos, tem umas fotos que você para pra pensar, parece um quadro e ele explica tudo certinho, que isso daqui ó, é assim, que eu usei assim. Pô, eu achei muito legal. Então eu volto exatamente pelo ponto do que eu comentei naquela frase, mantenha-se curioso. Você pode ter o melhor equipamento, você pode ter a melhor lente, melhor câmera, melhor ilha de edição, você pode ter a melhor estrutura e a informação, o seu conteúdo não é comprável. Eu não consigo chegar num cara muito bom e falar, pô, me vende o seu conhecimento. Ele pode até vender um workshop, ensinar algumas coisas, mas você nunca vai conseguir aprender tudo que ele aprendeu. E talvez ele não vai conseguir aprender o que você aprendeu, porque você aprendeu isso de alguma outra forma. Eu acho essa é a parte fantástica dessa profissão. Quanto mais interesse você tiver pelas coisas, você vai crescer como pessoa, você vai crescer como profissional. Isso vai ser impresso no resultado do seu trabalho e o retorno vai ser seu e ninguém vai conseguir copiar isso. E é isso que eu entendo como evolução, é isso que eu entendo como profissão. E isso é até engraçado porque essa semana um cara que eu admiro muito, que tem um trabalho muito bom, que tem uma identidade assim impressa, você consegue ver o trabalho dele sem ter assinatura. E ele me procurou, me chamou
me chamou no Face, ô Fernando e tal, eu tô com uma dificuldade de fazer isso aqui, e veio perguntar pra mim, tipo, eu sou fã do cara, e o cara veio tirar uma dúvida comigo que ele tava tendo dificuldade. Então assim, não existe uma pessoa sábio demais que não tem o que aprender, e não existe uma pessoa simples demais que não tem o que passar. O meu pensamento sobre evolução é isso: mantenha-se curioso, mantenha-se sempre informado, atualizado das informações e nunca pare no tempo, nunca ache que você saiba tudo. Resumindo, é isso aí. E para fechar, a última pergunta, e aí um grande abraço aí, Gabriel. Quais foram as novidades esse ano? Qual a tendência para filmes de casamento? Gabriel, acho que esse tema nem foi tão abordado lá, novidades e tendências. Eu acho que a tendência é exatamente essa: busque o seu perfil, busque muito conhecimento, se interesse pelas coisas e faça um trabalho que você fique feliz, realizado em fazer. E o mais importante é que quem contratou você, que quem te escolheu, se sinta realizado. Bom, termina aqui as perguntas. Quem tiver mais perguntas, escreva aqui nos comentários. Espero que você tenha gostado desse novo formato e até o próximo vídeo. Valeu!